Apauda mau uba waudo nini. Uri assim lo prokekuma. O filme A Última Floresta mostra o cotidiano de um grupo isolado de indígenas que vive entre o norte do Brasil, nos estados de Roraima e Amazonas, e o sul da Venezuela há mais de 1000 anos. Selecionado para o Festival de Berlim, estreou na Alemanha. O meu povo não aceita mineração aqui. A direção é do cineasta Luiz Bolognese. No roteiro, ele teve como parceiro o xamã, líder político e escritor Davi Copenaua. Davi Copenaua Yanomami. É um filme que mostra a potência, a beleza, a sabedoria e a plenitude do modo de vida desses povos, que é muito focado no presente, no aqui e agora, no prazer de viver bem este momento que nós estamos vivendo. O documentário A Última Floresta é um dos destaques do Repórter Eco Especial da semana em que se comemora o 19 de abril, Dia do Índio. E você vai ver também. Povos indígenas do Brasil e da Colômbia movem ação contra grupo francês de supermercados por violações de direitos humanos e venda de carne bovina ligada a desmatamentos na Amazônia. E conheça a importância da mulher indígena no cultivo tradicional da pimenta baniwa. Uma rede internacional de supermercados é levada à justiça por desmatamentos e violações dos direitos humanos na Amazônia, com base em uma lei em vigor na França. A ação contra o grupo varejista Casino é movida por indígenas brasileiros e colombianos, além de ambientalistas franceses e americanos. No Brasil, o processo é conduzido por um indígena de 33 anos com pós-doutorado e atuação no exterior. De onde vem a carne que está no seu prato? Foi produzida com respeito às leis e direitos socioambientais? É bom ficar atento. Indígenas do Brasil e Colômbia, apoiados por organizações não governamentais internacionais, moveram uma ação judicial contra o grupo francês Casino, que opera com as marcas Pão de Açúcar e Extra, entre outras. Segundo eles, abatedouros que vendiam carne para fornecedores da rede causaram o desmatamento de pelo menos 50 mil hectares de floresta no país nos últimos 12 anos. O estudo inicial identificou que este grupo adquiriu carnes, de 3 abatedouros que possuem a compra ilegal de gados em pelo menos 2 terras indígenas. Nós chamamos a atenção da terra indígena Uruê-Uauau, localizada em Rondônia, e a terra indígena Pitereuá, localizada no Pará. Essas 2 terras indígenas tiveram um índice muito grande de desmatamento nos últimos anos. E esse desmatamento está comprovadamente está vinculado a ocupações ilegais por parte de fazendeiros. A ação judicial movida pelos indígenas foi protocolada na França. Lá existe uma lei de 2017 que diz que empresas com 5 mil funcionários ou mais são legalmente responsáveis pelas cadeias produtivas das quais se beneficiam. Empresas contratadas por elas ou filiais não podem causar violação de direitos humanos, como, por exemplo, o que ocorre através do trabalho escravo, e nem degradação ambiental. Os dados que embasam a ação vieram de várias fontes, entre elas o relatório Cercar e Trazer o Boi, da Anistia Internacional. Informações levantadas pela ONG Repórter Brasil
como as que estão no relatório Filé no Supermercado, Floresta no Chão, também foram fundamentais. A organização pesquisa impactos causados pela pecuária. A pecuária é o grande vetor de desmatamento ilegal na Amazônia, né? Hoje, 40% do rebanho brasileiro bovino está na Amazônia. Nos últimos 40 anos, esse rebanho na região aumentou 10 vezes. 65% do desmatamento na Amazônia, ele é causado pela pecuária. E esse gado, né, que não poderia ter sido comercializado, foi enviado para grandes frigoríficos brasileiros, né, e esses frigoríficos produziram a carne e repassaram para os supermercados no país. O valor da indenização pedido em euros na ação equivale a cerca de 20 milhões de reais e mais cerca de 66 mil reais para cada uma das 11 organizações indígenas envolvidas. Primeiro é o aspecto pedagógico, né? Para que a partir da condenação financeira a empresa adote, né, mecanismos de controle e proteção. E o segundo mesmo é o caráter de restauração, né? A gente pede aí essa indenização para que esses recursos sejam depois destinados a essas comunidades, né? E a utilização ainda tem que ser feita de comum acordo com essas comunidades. Em nota enviada à TV Cultura, o Grupo Casino afirma que nunca foi questionado por representantes dos povos indígenas e está aberto ao diálogo, que mantém um canal de auditoria onde recebe inclusive denúncias anônimas para investigação de infrações às políticas adotadas. Diz ainda que desde 2016 estabeleceu uma política socioambiental de compra de carne bovina, que tem que ser livre do desmatamento do bioma Amazônia, de trabalho infantil e escravo e da invasão de terras indígenas. No ano passado, antes mesmo de entrar com essa ação, a COIAB, juntamente com as outras organizações indígenas, notificaram extrajudicialmente o grupo, né, alertando eles dessas atividades ilegais presentes nas terras indígenas e como também a empresa estava envolvida nisso. Mas pelas informações que foram nos repassadas pelo escritório da França, a expectativa é que essa ação ela corra entre um ano e meio, né? Parece que é uma expectativa boa. Se fosse no Brasil, não seria tão rápido assim, né? É muito importante a gente conectar esses temas. Pecuária, sustentabilidade e mudanças climáticas. É preciso que a pecuária, que o setor de carne bovina, e aí eu não falo só apenas dos pecuaristas, mas falo também dos frigoríficos e dos supermercados, e por que não também dos consumidores que comem carne, eles precisam atentar cada vez mais para esse problema relacionado para o meio ambiente e para as mudanças climáticas. Quando você afeta esse bem coletivo, você não está só afetando, né, os povos indígenas, você está, de uma maneira direta também, afetando a vida de toda uma coletividade, né? De toda a humanidade. Agora, você acompanha as notícias socioambientais que tiveram destaque na semana. Indígenas da Utucara, Associação Yanomami, denunciam que garimpeiros estariam sendo vacinados em troca de ouro extraído ilegalmente. Segundo o documento enviado ao Ministério da Saúde e ao Ministério Público Federal, 26 mil doses de vacinas teriam sido desviadas por funcionários da Secretaria Especial da Saúde Indígena. Dados oficiais mostram que menos da metade dos indígenas maiores de 18 anos da terra Yanomami, entre os estados de Roraima e Amazonas, recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19. O território Yanomami é o maior do Brasil, com cerca de 27 mil indígenas, e o mais vulnerável à doença. O diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiorino, decide substituir o chefe do órgão no Amazonas, após Alexandre Saraiva apresentar notícia-crime no Supremo Tribunal Federal contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o senador do PROS, Telmário Mota. Notícia-crime é um alerta de irregularidade. No documento,
Saraiva pediu que Salles e Mota sejam investigados por criar obstáculos à fiscalização ambiental e patrocinar interesses particulares. Em março passado, o ministro visitou o local no Pará, onde foram apreendidas, em dezembro de 2020, mais de 200 mil metros cúbicos de toras de madeira, avaliadas em 130 milhões de reais. De acordo com a Polícia Federal, a madeira é produto de ação criminosa. Salles e Telmário fizeram declarações contrárias à apreensão, defendendo a legalidade do material e os madeireiros investigados. O vice-presidente Hamilton Mourão afirma que a meta do governo é reduzir pouco a pouco o desmatamento ilegal, até zerar em 2030. Mourão, que preside o Conselho Nacional da Amazônia, respondeu às críticas ao Plano Federal de Combate ao Desmatamento. O texto do projeto diz que o objetivo é diminuir a devastação até 2022, aos níveis registrados entre 2016 e 2020. Mas a meta é menor do que o desmatamento verificado no governo Bolsonaro. A porta-voz do presidente Joe Biden disse que a Casa Branca pede um comprometimento claro do Brasil para acabar com o desmatamento ilegal. Jen Psaki afirmou que o governo norte-americano acredita ser possível que o nosso país registre queda na taxa de desmatamento antes do fim da temporada de queimadas deste ano. O presidente Jair Bolsonaro foi convidado pelos Estados Unidos para participar da reunião nos dias 22 e 23 de abril sobre clima, com outros 39 líderes de países. O fotógrafo brasileiro Lalo de Almeida vence o prêmio World Press Photo, a mais importante competição de fotografia do mundo. Lalo ganhou o primeiro lugar na categoria Meio Ambiente com a série de fotos Pantanal em Chamas, produzida no ano passado para o jornal Folha de São Paulo. E veja logo mais aqui no Repórter Eco. A presença feminina na tradição milenar de cultivo da pimenta baniwa. As mulheres indígenas da etnia baniwa produzem nas roças da terra Alto Rio Negro, no Amazonas, cerca de 78 variedades de pimenta. O produto conquistou o mercado nacional e internacional por meio da Origens Brasil, rede que conecta empresas e povos da floresta. A língua do povo indígena baniwa é o aruaque. Nas aldeias do Alto Rio Negro, Amazonas, as mulheres são protagonistas do projeto Pimenta Baniwa. Envolve cultivo, preparo e organização em uma rede de casas da pimenta para vender o produto para o Brasil e o exterior. A diversidade impressiona. Foram identificadas 78 variedades de pimenta. Desidratadas e piladas com sal, elas viram a jiquitaia, picante e aromática. Como é que começou essa história de fazer com que um alimento que vocês utilizam no dia a dia vire um produto da floresta e ainda por cima com o protagonismo das mulheres, né? No ano 2000, em parceria com ISA, nós tínhamos lançado a primeira marca Baniwa, a primeira marca indígena também no Brasil, que deu certo, né, e que foi trazendo geração de renda. Só que cestarias de Arumã, que é arte Baniwa, ela tem protagonismo de homens, né? Da confecção, da arte, especialmente de homens.
Na verdade, ele foi uma resposta à reivindicação das mulheres Baniwa numa das assembleias da região, onde elas pediam que fossem feitos projetos diretamente com elas. Segundo os pesquisadores, que nunca ia lá na frente, na Casa dos Baniwa, no Centro de Discussão de Decisões, sempre tem um banco, o mais alto, né, que é lugar de quem dirige e coordena a decisão. Então, por causa da pimenta, essas mulheres passaram a ocupar esses bancos, que era impensável, tipo, há alguns anos atrás, e foi muito animador, assim, né? André, eu sei que você é uma grande liderança do seu povo. Agora, quando a gente combinou a entrevista, eu fiquei bastante curiosa por que não foi uma mulher Baniwa que veio conversar com a gente, visto que elas são as protagonistas do projeto. Essa é uma pergunta sempre lógica, né? Cláudia, teve isso desde a origem, lá na Assembleia, que autorizou para a gente fazer com as mulheres esse trabalho, e nossos assessores, parceiros do Instituto Socioambiental, que são técnicos, eles falavam, não, agora as mulheres vão ter na linha de frente na política. E as mulheres decidiram, não, nós só queremos poder de compra, né? Nós não queremos cuidar de papelada, de falar para lá e para cá, a gente não quer isso. As mulheres indígenas, elas começaram a ser presidente de associações de mulheres, que antes não eram. Todas as nossas associações eram gerenciadas, vamos dizer, pelos homens. É uma questão de tempo tomar essa coragem e tomar a frente, e a gente não vai reclamar disso. O poder das pimentas para a saúde, consumidas com moderação, é reconhecido por pesquisadores do mundo todo. Elas têm ações anti-inflamatória, analgésica e antioxidante. Atuam sobre vários sistemas corporais, como o respiratório, por exemplo. Para a etnia Baniwa, o uso da pimenta vai além da alimentação, tem outro significado. As pimentas protegem a vida. E é por isso que elas são utilizadas em rituais. Já coloca na boca do recém-nascido, já para começar a experimentar, ter essa proteção da vida dele. Sempre com acompanhamento de rezas, orações, e para ir crescendo bem a criança. O dinheiro que vem do cultivo ajuda vocês a evitarem algum outro tipo de atividade que acaba colocando a floresta em risco, que acaba derrubando a floresta? Ela tem nos ajudado a argumentar contra garimpos, por exemplo, né? Dentro das nossas terras, no Alto Rio Negro, existe mais de 400 requerimentos de prospecção mineral, uma iniciativa de mineração. Tem muitos impactos quando a gente avalia culturalmente e ambientalmente, ecologicamente também. A experiência da comercialização da pimenta Baniwa e outros projetos similares deve prosperar nos próximos anos. O grande desafio hoje é práticas econômicas sustentáveis que permitam a floresta em pé, com a participação dos povos indígenas, sobretudo com os jovens. Na dentro pensando o apito na com a herina ipe o pizza hermina ipe na hawada na kahwa na kichina pen riu na pe kuku penese na kaseta na hawani nete wa ma photo wa na riu na wa kichina petaka. E veja a seguir, aqui no Repórter Eco. Davi Copenaua, um dos mais importantes líderes indígenas do mundo, é um dos roteiristas e personagem central de A Última Floresta. O documentário, dirigido por Luiz Bolognese, registra a luta pela sobrevivência do povo Yanomami. O famoso xamã e líder indígena Davi Copenaua é o protagonista e um dos autores do roteiro do filme A Última Floresta. O documentário, dirigido pelo cineasta Luiz Bolognese e exibido no Festival de Berlim, foi lançado aqui no Brasil
No encerramento do festival É Tudo Verdade. O filme mostra a resistência do povo Yanomami, que vive na Amazônia e há décadas é ameaçado pelas invasões de garimpeiros. O filme A Última Floresta mostra o cotidiano de um grupo isolado de indígenas que vive entre o norte do Brasil, nos estados de Roraima e Amazonas, e o sul da Venezuela há mais de 1000 anos. Selecionado para o Festival de Berlim, estreou na Alemanha. O meu povo não aceita mineração aqui. A direção é do cineasta Luiz Bolognese. No roteiro, ele teve como parceiro o xamã, líder político e escritor Davi Copenaua. Caminhão Davi Copenaua, Yanomami. É um filme que mostra a potência, a beleza, a sabedoria e a plenitude do modo de vida desses povos, que é muito focado no presente, no aqui e agora, no prazer de viver bem este momento que nós estamos vivendo. E menos preocupação em querer administrar o que eles consideram inadministrável, que é planejar o futuro. Eles acham que a gente é louco de ter agenda e ter certeza do que a gente vai fazer amanhã. Para quem não conhece, esse aqui é A Queda do Céu, o livro do grande líder indígena Yanomami, Davi Copenaua, que é também um xamã ou um pajé. E eu queria saber do Luiz o quanto esse livro está contido no seu filme. Eu estava procurando justamente um grupo indígena para fazer um filme sobre a resistência dos pajés, dos xamãs, né? Que estão lutando para manter a cultura indígena viva. E aí eu estava me perguntando, que grupo eu vou fazer? Que xamã eu vou procurar? E aí eu li o livro do Davi. O Davi Copenaua é um grande xamã e é uma liderança indígena muito empenhada na defesa da floresta e na defesa da manutenção dos valores, dos hábitos de vida, da cultura, da ciência, do modo mágico de viver dos Yanomami e dos povos indígenas. Não vou querer contar o filme, né, que é muito bonito, mas tem uma cena impressionante que a gente vê, assim, que no meio de que floresta eles estão, de uma floresta preservada, exuberante. Como foi para você, para a equipe, estar lá no meio dessa Amazônia e não dessa desmatada, queimada que a gente está vendo todos os dias no noticiário? Parece que a gente atravessou um portal e viajou para um outro lugar, assim, um epicentro do universo mesmo. Um lugar em que a vida está plena, um lugar de muita potência e muita fertilidade, porque é uma área de difícil acesso, não chega de carro, não chega de barco, só chega num pequeno avião, um aeroporto muito mínimo no meio da floresta. Uma floresta intacta, extremamente viva e fértil, a mais de 200 quilômetros de qualquer centro urbano branco. E eles nos tratavam como crianças, porque nós não sabemos nada. A gente ia entrar no Igarapé e eles diziam, ei, o que você está fazendo? Mora uma sucuri enorme aí. Então, eles riam muito da gente, porque a gente não sabe fazer nada. A gente não sabe pegar uma fruta, a gente não sabe preparar uma fruta, a gente não sabe fazer biju, a gente mal sabe acender o fogo. Eles trabalham muito. E eles são extremamente civilizados. Tem gente que fala, o índio é primitivo. Não, eles dizem que primitivos somos nós, que estamos destruindo tudo. O Davi fala, quem está doente, precisando de ajuda, são vocês. Eu quero fazer esse filme para vocês nos conhecerem e para vocês aprenderem com a gente. Porque vocês estão comendo o próprio estômago, vocês estão comendo o próprio intestino. Vocês, para guardar as histórias de vocês derrubam árvores e põem as histórias de vocês em peles de papel, que são árvores mortas. Esse filme mostra uma tragédia, que é a presença de garimpeiros ilegais na terra Yanomami. 20 mil garimpeiros. Eles já dizimaram essa população. O que fazer diante dessa realidade? O que você mostra no filme? A invasão garimpeira começou nos anos 80, mas nos anos 80 houve uma pressão internacional muito grande. E o Davi vinha jovem na época, o jovem Davi, ele conseguiu que as Forças Armadas brasileiras e a Polícia Federal fossem lá e cumprissem a lei. A terra Yanomami é uma terra
terra legalmente constituída, aprovada em medida provisória e aprovada pelo Congresso. Então, e pela Constituição brasileira, o homem branco não pode entrar lá se não for convidado pelos Yanomami. O Exército brasileiro fez inúmeras entradas, muito bem organizadas, muito exitosas, com helicópteros, com logística, com inteligência, que o Exército brasileiro é muito bem estruturado e muito inteligente. Mas eu não sei por que, desde 2019, que coincide com a entrada do novo governo, as Forças Armadas não têm cumprido mais a lei, não cumprem mais a Constituição, a Polícia Federal não age mais. Qual foi o maior aprendizado humano para você com esse convívio, com a realização desse filme? A importância da escuta e a sabedoria do silêncio, né? Da gente escutar o que está em volta, da gente falar menos e da gente ter menos certezas, estar mais aberto para as coisas que vai acontecer, não tão fechado para o que está em volta, não querer controlar tudo. Foi um filme que eu, inclusive, como diretor, aceitei perder o controle no set. Várias vezes eu falava para as pessoas, gente, eu não sei o que fazer. O que a gente faz? Está ruim e eu não sei como resolver. Eu aprendi com eles a aceitar a perda de controle como algo saudável. Por isso que eu digo que a gente tem muito a aprender com eles. E termina aqui o Repórter Eco especial dedicado aos povos indígenas que conservam o conhecimento da vida em equilíbrio com a floresta. Que essa rica diversidade de culturas tradicionais seja conhecida e preservada como um patrimônio de valor incalculável para os brasileiros. Até o próximo programa!